Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Tiradentes, Minas Gerais. Um turista chamado Lucas Vasconcelos narra suas experiências perturbadoras ao se hospedar em uma antiga casa colonial assombrada. Prepare-se para um relato de arrepiar, onde sombras e segredos antigos se manifestam de maneira assustadora. Lucas Vasconcelos sempre foi apaixonado por história e arquitetura. Ao ouvir sobre a beleza colonial de Tiradentes, decidiu que suas próximas férias seriam dedicadas a explorar essa cidade encantadora. Após uma longa viagem de carro, Lucas finalmente chegou à cidade, encantado com suas ruas de paralelepípedos e casas antigas. Ele havia reservado uma estadia de uma semana em uma pousada histórica, a Casa das Sombras, uma imponente casa colonial que, segundo os moradores locais, tinha um passado sombrio. A casa, construída no século XVIII, era conhecida por ter sido palco de eventos misteriosos e inexplicáveis ao longo dos anos. Mas Lucas, sempre cético em relação a lendas urbanas, considerou isso um atrativo a mais para sua estadia. Ao chegar à pousada, foi recebido pela proprietária, Dona Marieta, uma senhora idosa com um olhar enigmático. Ela conduziu Lucas até seu quarto no segundo andar e, antes de se retirar, deu-lhe um aviso peculiar. Lucas, espero que aproveite sua estadia, mas se ouvir algo estranho à noite, tente não sair do quarto. Lucas sorriu, achando que era apenas uma tentativa de assustá-lo. Agradeceu e começou a desfazer as malas. O quarto era exatamente como ele esperava. Móveis antigos, uma grande cama de dossel e janelas que davam para o jardim. No entanto, havia algo na atmosfera do lugar que o deixava inquieto. Na primeira noite, após um dia explorando a cidade, Lucas decidiu se deitar cedo. Enquanto tentava dormir, começou a ouvir sussurros baixos, quase imperceptíveis, vindos do corredor. Ignorou pensando ser algum hóspede passando. Mas os sussurros continuaram e pareciam se aproximar da porta do seu quarto. Levantou-se e, com cuidado, abriu a porta. Para sua surpresa, o corredor estava vazio. Apenas a escuridão o encarava. Voltou para a cama, um pouco perturbado, mas tentando racionalizar o que havia ouvido. Talvez fosse apenas o vento, ou sua imaginação pregando peças. Na segunda noite, os sussurros voltaram, mais altos e distintos. Desta vez, acompanhados por sombras que dançavam nas paredes do quarto. Lucas acendeu a luz, mas as sombras continuavam a se mover, como se tivessem vida própria. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha e decidiu investigar. Saiu do quarto com uma lanterna e seguiu os sons pelos corredores escuros da casa. Enquanto caminhava, sentia como se estivesse sendo observado. As sombras pareciam segui-lo, se movendo nas paredes ao seu redor. Chegou a uma porta no final do corredor que estava entreaberta. Empurrou a porta e entrou em um quarto escuro, iluminando o espaço com sua lanterna. No centro do quarto, havia uma velha cadeira de balanço que se movia lentamente. Lucas se aproximou cautelosamente e, ao iluminar a cadeira, viu algo que o fez recuar em pânico. Uma figura pálida, com olhos vazios e expressão triste, estava sentada na cadeira, balançando-se lentamente. "Quem é você?" perguntou Lucas, sua voz tremendo. A figura não respondeu, apenas levantou a mão e apontou para uma estante cheia de livros antigos. Lucas, ainda tremendo, aproximou-se da estante e começou a vasculhar os livros. Encontrou um diário antigo, coberto de poeira, que parecia pertencer a alguém que havia vivido na casa muitos anos atrás. Ao abrir o diário, Lucas começou a ler a história trágica de uma jovem chamada Helena, que havia morado na casa no século XIX. Segundo o diário,
Helena foi trancada no quarto onde Lucas estava agora, após ser considerada louca pela família. Ela morreu sozinha, com seu espírito preso na casa, incapaz de encontrar paz. Lucas sentiu uma onda de tristeza e compaixão por Helena. Decidiu que precisava fazer algo para ajudá-la a encontrar paz. Voltou ao seu quarto e passou a noite em claro, pensando em uma maneira de libertar o espírito da jovem. Na terceira noite, Lucas foi acordado novamente pelos sussurros e pelas sombras. Desta vez, estava preparado. Pegou o diário e desceu até o salão principal da casa, onde encontrou Dona Marieta sentada, como se o esperasse. "Eu sabia que você iria descobrir a verdade", disse ela, com um olhar sombrio. "A história de Helena é uma ferida aberta nesta casa. Seu espírito precisa de redenção." Lucas e Dona Marieta passaram a noite discutindo o que poderia ser feito. Decidiram realizar uma cerimônia de despedida para Helena, lendo suas palavras do diário em voz alta e pedindo que ela encontrasse paz. Durante a cerimônia, as sombras na casa começaram a se mover freneticamente, como se reagissem ao que estava acontecendo. No auge da cerimônia, uma figura espectral apareceu no salão. Era Helena, seus olhos tristes agora cheios de esperança. Lucas leu as últimas palavras do diário, pedindo desculpas em nome da família dela e desejando que seu espírito finalmente encontrasse descanso. De repente, as sombras se dissiparam e a figura de Helena começou a desaparecer lentamente. Antes de partir, ela sorriu para Lucas e Dona Marieta, como um agradecimento silencioso. A casa ficou em um silêncio profundo, como se um grande peso tivesse sido removido. Nos dias seguintes, Lucas continuou sua estadia na Casa das Sombras. Sentiu uma mudança na atmosfera da casa, que agora parecia mais leve e acolhedora. Os sussurros e as sombras desapareceram, e ele pôde desfrutar do restante de suas férias em paz. Quando chegou a hora de partir, Lucas se despediu de Dona Marieta, agradecendo por sua ajuda e hospitalidade. Ela sorriu e disse: "Você trouxe paz a esta casa, Lucas. Nunca esqueceremos o que fez por Helena." Lucas deixou Tiradentes com a sensação de ter vivido uma experiência única e transformadora. Sabia que nunca esqueceria a jovem Helena e as noites passadas na Casa das Sombras. Sentia-se grato por ter tido a oportunidade de ajudar um espírito em busca de redenção e por ter vivido uma história que contaria para sempre. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Lucas sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto.